Fala aí, seus crentes! A gente aprendeu um pouco da história ontem e a gente vai continuar falando ainda sobre essa mesma história hoje. Quando a gente vai lendo um pouco mais de hoje, é para ler o capítulo 3 de Daniel, como está dizendo lá na lição. Quando a gente lê o capítulo 3 de Daniel, a gente vai ter ali um contexto todo maior ali do que estava acontecendo. O rei Nabucodonosor já tinha decidido fazer a estátua e depois de erguida a estátua, ele chamou um pessoal. Quem foi? Que pessoal foi? Quem foi? Então, Daniel 3,3 nos responde. Beleza. Então, se ajudaram os sátrapas. Sátrapas. Quem sabe o que é sátrapa, levanta a mão. Muita gente aí. Então, o que é sátrapa? Para quem não sabe quem é sátrapas eram governadores de províncias chamadas satrapias. Ajudou pra caramba. Se você sabe quem que é, já sabe, mete aí no comentário. Então pesquisa aí no Google. Comente aqui embaixo dizendo pra gente o que você acha que é satrapias. Quem mais? Os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então o rei ordenou que todo o povo tinha que se ajoelhar diante da estátua. E tinha 3 pessoas diferentes lá perante a estátua, mas não se ajoelharam. Quem eram essas pessoas? Essas pessoas eram justamente aqueles 3 jovens que a gente já falou ontem pra vocês, que os nomes originais deles eram Ananias, Misael e Azarias. justamente, os nomes babilônicos deles eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Uma coral aqui, essa que legal. Então esses 3 jovens, eles decidiram que eles não iam se ajoelhar. Beleza, mas voltando um pouco antes, voltando para a ideia da estátua. Na minha cabeça, essa estátua ela veio originalmente de Deus. Sim. Porque, né, foi Deus que deu o sonho, afinal de contas, né, visão ali, toda original de Deus. Mas também tem a história lá dos sábios. Que o sábio chegou com o rei Nabucodonosor e falou: faz a cabeça de ouro que todos possam ver a grande cabeça que é o seu reino. Mas, como o rei era orgulhoso, não queria que o seu reino passasse, queria estabelecer um reino perpétuo aqui na terra. Então ele não se contentou só com a cabeça. Então a imagem original, quem deu a primeira imagem da estátua, na verdade foi Deus. Mas a imagem que foi construída na estátua foi criada por Nabucodonosor, que foi construída toda de ouro. Então foi mais ou menos assim: Deus deu o sonho, os sábios deram a ideia e Nabucodonosor construiu a estátua completa. Olha aí. Mas não para dizer que Nabucodonosor vai ser de coitadinho, Daniel tinha dado a interpretação para ele e sabia qual era o plano de Deus para o futuro. Então a gente tem 2 estátuas aqui, uma do sonho e uma outra da vida real. Mas qual era a principal diferença entre essas 2 estátuas? Bom, a do sonho tinha apenas a cabeça de ouro e a da vida real Era completamente de ouro. Justamente. Só que esses jovens, quando eles foram ordenados a se ajoelhar, eles disseram que não iam. E aí o rei chamou eles para conversar e falou: rapaz, O engraçado nessa história é que tem sempre aquele fofoqueiro, né? o rei não tinha nem percebido ali, mas foi um fofoqueiro, chegou lá com ele. Chegou lá com ele: o rei, o senhor disse que tinha que se ajoelhar e quem não ajoelhasse seria jogado na fornalha ardente. E aí que o rei foi lá e chamou Sadraque, Mesaque. Mas nessa história toda, onde estava Daniel? onde estava Daniel? Ainda está a pergunta: onde estava Daniel? Se você sabe onde estava Daniel, comente aqui embaixo, coloca aqui que diga pra gente. Sexta-feira a gente vai tentar dar a resposta de onde estava Daniel. A gente vai. Onde está? Pesquisar. Beleza. Quando o rei Nabucodonosor viu que os 3 não tinham se ajoelhado, ele chamou o papai, chama aquele moleque lá. E chamou eles. Quando eles chegaram lá na frente de Nabucodonosor, o rei falou assim para eles: rapaz, tem que ajoelhar. Vou dar mais uma chance para vocês. Vou mandar tocar os instrumentos, tudo. E não era pouco instrumento, não. Os instrumentos, quais eram os instrumentos? O primeiro, agora pois está exposto, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, Era uma flauta. Uma flauta simples. Verdade. Você pode pesquisar aí também para procurar a imagem. da cítara, A cítara a gente vai colocar a imagem bem aqui. Para você. da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém se não a adorais, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha aí. Você lembra que no capítulo anterior a gente tem Daniel falando, resolvendo, interpretando o sonho ali de Nabucodonosor para ele? Sim, quando Deus... Não. quando Daniel...
Troca. Sim, quando Daniel revelou o sonho para ele, o temor de Deus veio no coração de Nabucodonosor, mas logo ele se deixou levar pelas influências dos seus sábios e do mundo, e de novo seu orgulho tomou conta do coração. Isso quem diz é a imagem, não é a gente que está dizendo. Sim, voltando lá para a parte de Sadraque, Mesaque e Abednego lá com Nabucodonosor. Nabucodonosor tentou dar outra chance, mas Sadraque, Mesaque e Abednego, tão confiante em Deus, falaram, não vamos se ajoelhar. E uma coisa interessante que a gente pode ver aí, é que eles não tiveram uma conversa antes, quando ele falou assim, olha, a gente vai lá, a gente vai ficar firme, mas olha, o Senhor cuida da gente lá. Ele não tinha a mínima ideia de como ia terminar aquela história. Era morreu, viveu. Ou seja, eles não sabiam nada do que aconteceria naquela hora. Eles não sabiam se eles iam morrer, se Deus ia realmente salvar eles. Eles não tinha tido essa conversa assim, vamos lá, a gente vai lá, mas olha, o Senhor mostra pra todo mundo aqui que o Senhor é Deus. Não chega lá, o Senhor salva a gente lá na frente de todo mundo. Não teve isso não. O legal de Sadraque, Mesaque e Abednego é que eles sabiam que Deus era Deus, independente do que acontecesse. Se eles morressem ou se vivessem. E aí a gente chega no título da lição desta semana, que é: quem está no controle? Quem estava no controle? Sadraque, Mesaque e Abednego tinham certeza de quem estava no controle. Por isso que eles não tiveram dúvida de negar o pedido do rei em se prostrar diante a estátua de ouro. Dessa forma, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam correndo risco de vida, mas eles sabiam quem realmente estava no controle. No livro de Daniel, enfatiza bastante Sadraque, Mesaque e Abednego. São um dos nomes que mais repetem no livro de Daniel. E não é à toa que repete aí. Repete tanto que é pra gente ver o exemplo de vida que eles seguiam. Eles tinham uma fé enorme em Deus. Eles não tinham conversado antes com Deus para dizer que Deus ia livrar ele da fornalha ardente. Eles foram sem saber o que ia acontecer. E Deus não falhou com eles. O tamanho da sua fé. E os três lá dentro da fornalha ardente, Deus enviou uma ajuda. E apareceram 4 homens na fornalha. Nabucodonosor, olhando aquilo, não acreditando, viu que a pessoa que tinha jogado eles lá dentro tinha se queimado de fogo. Não conseguiu acreditar que eles estavam lá impunes. Nem o cabelo deles queimou. E aí mais uma vez foi provado para Nabucodonosor, a segunda vez já que acontece, foi provado para Nabucodonosor que o Deus verdadeiro não desampara seus filhos, mas que ele sempre está pronto a cuidar. E mais uma vez Nabucodonosor pode ter certeza de que aquele Deus era o Deus que ele deveria seguir. E o mais interessante também é que, apesar das dificuldades, Ananias, Misael e Azarias eles simplesmente foram, independente de todas as dificuldades, independente do que iria acontecer com eles acreditaram em Deus. Então eu não sei qual é a dificuldade, não sei qual é a provação que você está passando, mas eu sei que Deus está no controle de tudo. Perceba, para eles seria a vida deles em jogo. Eu não sei o que está em jogo na tua vida, mas não há nada que possa ser mais importante do que a fidelidade ao Deus Criador de todas as coisas. E aqui a gente tem duas visões. A gente tem essa visão dos três rapazes. Nós também temos a visão de Nabucodonosor. Perceba que Deus ele não desistiu de Nabucodonosor. Mesmo Nabucodonosor já tendo aprendido e tendo se desviado dos caminhos de Deus, ele mais uma vez deu uma outra chance para o rei. Eu não sei o quanto você se acha pequeno para dizer que não pode dar exemplo a outra pessoa. Nabucodonosor era o rei. Sadraque, Mesaque e Abednego eram jovens e foram lá e deram exemplo para Nabucodonosor do tamanho da sua fé. E Nabucodonosor mandou a ordem que todos tinham que adorar o Deus verdadeiro, que era o rei de Sadraque, Mesaque e Abednego. Seja sempre fiel. Nunca desista da fé que você tem em Deus. E saiba que, apesar de todas as dificuldades que aparentam estar ao seu redor, Deus está no controle de tudo. Então é isso, pessoal. Essa foi a lição de domingo. Espero que tenha gostado. Não se esquece aí de fazer todas as coisas que você já sabe. Vai ficar meio chato falando todos os vídeos. Então a gente não vai falar mais, eu prometo, mas dá um like. Mas dá um like. Comenta aí no YouTube a tua pergunta, alguma coisa que você queira falar. Então beleza. É isso. Falou. Tchau. Bom, a primeira é que a estátua... Volta. Pífaro é parecido com uma harpa. Não, o pífaro na verdade é uma flauta. É uma flauta. Quando o rei Nabucodonosor chamou, quando ele viu que eles três... Nem só de bom, viver.